Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira, 8 horas e 44 minutos. Temperatura marcando neste momento, temos 11 graus. Turismo e negócios. Oferecimento. Farmácia Líder. Integrante da rede de farmácias associadas. Plantão 24 horas e teleentrega. 3282-1100. Para a Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Você está vendo aí, professor Carlos Froze conosco aqui, segue abordando as cidades sustentáveis. Eu vou falar do tema de hoje. Uma cidade com casas com aproveitamento da água da chuva, da luz solar, do vento, calçamentos com materiais sustentáveis e permeáveis, mobilidade urbana, privilegiando passeios e veículos alternativos, mínima produção de resíduos, esgoto devidamente tratado, mananciais hídricos protegidos, praças arborizadas, áreas verdes preservadas, onde a pobreza ela não seja tão presente. E quando houver, que seja amparada, né, pelas autoridades governamentais e pela sociedade. Onde não haja desperdício, onde realmente nós vivamos de forma sustentável e solidária. Mais fraterna, eu diria também. Estamos falando de uma cidade sustentável. Professor Froze, bom dia, aparecendo. Né, Braulio? Bom dia. Bom dia. E alimentos saudáveis, né, Braulio? Claro, somados a tudo isso. Tudo tem que ser saudável ali, né? Porque senão não será sustentável. E aí a gente entra no tema. A alimentação saudável. Alimentação saudável. O professor, eu estava vendo aqui, hoje a Terra, o planeta tem uma população de 7 bilhões 794 milhões e 799 mil habitantes. Vou repetir, 7 bilhões 794 milhões e 799 mil habitantes, quase 8 bilhões de habitantes. Deste contingente, professor, nós temos cerca de... Se aumentou a população, provavelmente aumentou também o número de pessoas que passam fome, né? São quase 35 milhões de pessoas, é isso? No Brasil, né, Bruno? Ah, no Brasil. No Brasil. No planeta, a gente pode buscar também, né? Deve ser muito mais, né, Bruno? Deve estar, eu acho que quase 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta, mas vamos buscar aqui população que passa fome no planeta, professor. E aí a gente chega justamente ao nosso tema de hoje, que é uma alimentação saudável. Quando a gente fala em alimentação saudável, não é só aquela que você disse, né, professor? Aquela alimentação que não tem produto defensivo agrícola, enfim, não tem nenhum agrotóxico, né? Mas não é. A alimentação saudável não é só isso. Não, né, professor? Braulio, imagina se nós não temos nem alimentos, digamos, para atender essa demanda, pensando em Brasil e no mundo, imagina falar em alimento saudável, né? Então há uma distância ainda muito grande a respeito. Mas, Braulio, voltando então a essa questão, quase 8 bilhões de habitantes, cada um com suas necessidades básicas. Vamos falar em necessidades básicas, não espiritual, Braulio. Vamos falar de matéria para o sujeito se manter em pé. Como dizia minha avó, saco vazio não para em pé. Então nós temos temos as necessidades básicas, que seria a água, o vestuário, a comida, etc. Então, quando nós falamos que as cidades urbanas não são sustentáveis, são totalmente dependentes de outros meios, eu vou considerar basicamente, Braulio, vamos pensar na água. Aqui, Canela e Gramado, a água vem da onde? Vem lá do município de São Francisco. Lá do Poço da Faca. Poço da Faca, então ele vem distante. Eu dependo de uma boa gestão da água no município lindeiro, vizinho. Uhum. Então, todo cidadão planetário tem que ter essa consciência. Porque eu dependo de de uma outra geografia, digamos assim. Então, hoje, até considero a minha pátria o planeta Terra. Eu não tenho mais pátria. Eu estou adotando agora a minha pátria cósmica. Sim. A minha pátria Terra, porque eu dependo de tudo e de todos. Sou o cidadão do universo. Mundo, né? Uhum. Universo. Cidadão cósmico. O abrigo, Braulio. Nosso abrigo. Se pensa em tijolo, é produzido tijolo em Canela e Gramado? Hoje não mais, né? Não, ele vem de fora. Se eu pensar na areia... Mas antigamente timolaria, sim, né? Timolaria. Sim. Ali no bairro Santa Marta. E timolaria também mais adiante, perto do Ibama. Ali. Sim. Então, a areia é extraída aqui? Não, ela vem de fora. A madeira está vindo do Amazonas para essas megas construções em Canela e Gramado.
a maioria vem da floresta amazônica. Então nós questionamos, pegamos bandeirinha para defender o Amazonas, mas não pensamos no nosso comportamento e nas nossas obras. É verdade. E utilizamos muito pouco madeira reciclada, ou melhor, de árvore de floresta plantada, ou monocultura florestal para a utilização da madeira. Isso só pensando, a grosso modo, nessa imbricada teia que é a sustentabilidade nas áreas urbanas. Bom, aí vem a nossa comida, que basicamente nessas cidades com um cunho turístico e que tem uma demanda muito grande, ainda mais explorando extremamente a gastronomia, esse alimento basicamente vem da Ceasa. Não necessariamente produzida nas áreas Não necessariamente lindeiras à área urbana dos municípios produzido. de Canela, Gramado e São Francisco. Então, isso vem de fora. Isso significa quilômetros de... E sem falar dos alimentos que vão para lá e voltam para cá, né? Também. Tem, essa tem, também, né? tem, alimentos que saem daqui da região, Ainda tem. vão para o Ceasa e Isso, o pessoal e vai lá volta. comprar. E volta. E aí nós questionamos frete, questionamos a pneu dos caminhões, questionamos o combustível fóssil e que tudo contribui para não sustentabilidade planetária. Mas aí, Braulio, quando se fala em alimento saudável, nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, não é simplesmente, quando se fala em alimento saudável, colocar ou não veneno na agricultura, como é muito divulgado isso. Existem parâmetros, existem critérios para que isso aconteça. Vamos pegar o primeiro, Braulio. Um agricultor orgânico certificado, baseado na legislação de orgânicos de 2010, obrigatoriamente ele tem que tratar seu esgoto. Não é simplesmente botar uma fossa em um sumidouro, isso não serve para a produção orgânica. E isso é auditável, né? O agricultor é auditado quando possui a certificação de orgânico. Por isso que há uma diferença muito grande de uma agricultura familiar de agricultores orgânicos, né, e uma agricultura familiar convencional. Um segundo parâmetro, Braulio, é a coleta de lixo. O agricultor orgânico, ele obrigatoriamente tem que separar o lixo. E note que para o município é uma vantagem o agricultor lá no meio rural, porque o orgânico desse agricultor vira compostagem. Então o município não paga para levar hoje, no caso de Canela, levar para São Leopoldo um resíduo orgânico. Ele mantém esse resíduo na lavoura, que entra por um processo de compostagem e que passa a ser o seu adubo para ser utilizado na sua agricultura. Então é aquela primeira lei da termodinâmica ou de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Terceiro, Braulio, é a reserva legal. A reserva legal para nós aqui no Sul é de 20%. Então o agricultor tem que deixar da sua gleba total 20% como uma reserva. Bom, por enquanto não há uma exploração, digamos, dessa reserva. Ela fica ali como uma atividade, uma área inativa, entre aspas, né, Braulio? Porque ele pode ter uma abelha, né, que vai no mato retirar o néctar das flores. Ele pode plantar algumas culturas e futuramente viver do extrativismo, não necessariamente da madeira. Até chegar a um ponto tal de recuperação planetária das áreas degradadas pelo homem ao longo da história, e que isso vem desde os primórdios da humanidade, desde os fenícios, dos romanos, dos gregos, dos portugueses mais recentemente, dos espanhóis, dos franceses, ingleses, enfim, onde esses povos foram ao longo de outras regiões planetárias e destruíram. Mas, no entanto, nós estamos aqui, a geração que está tentando reconstituir isso, né? Repovoar de floresta para a alimentação de todos, não do ser humano, mas de todos os entes que existem no planeta. Para restabelecimento do ecossistema. Né? Para restabelecimento do ecossistema como um todo, né? No sentido mais amplo da palavra, né, Bruno? Até os micro-organismos. Os micro-organismos, claro, que são fundamentais para a nossa existência. Dependemos de bactérias, dependemos de vírus, às vezes não, às vezes sim, né? Dependemos fundamentalmente de fungos no solo, né? Para a produção de adubo. A APP, que é a área de preservação permanente, então a recuperação dos mananciais hídricos, principalmente, né? Das encostas, que há sempre aquela questão do desmoronamento. Então tem toda uma legislação que fala sobre a APP, dentro do Código Florestal, que nós temos que obedecer, Bruno.
Claro, com uma vantagem, que hoje a APP mais reserva legal para pequenas, digamos, glebas de área, ela pode ser conjugada dentro desses 20%. Bom, aí vem o último, que é o mais difundido, né, Braulio? Que é o não uso de pesticidas, inseticidas, agrotóxicos em geral, que o próprio nome já diz, é veneno e, como tal, mata a vida. É a vida não só do homem, como de os outros seres da natureza, que são os benéficos também. E, claro, que historicamente a agronomia fala em ervas daninhas, né? E se a gente for fazer um estudo paralelo a essas ervas daninhas, pelo qual usam esses herbicidas, etc., nós vamos ver que grande parte deles são remédios. Sim, Já na comprovado verdade, cientificamente. é um contrassenso. Você usa um herbicida para matar uma erva que não, na verdade, se ela for manejada de forma conveniente ali dentro da cultura, ela vai contribuir. Ela jamais vai estar ali. O herbicida, sim, esse pode matar, né? A erva não, né? No mínimo que vai acontecer vai estar no meio da Isso é plantação. algo divino, né, Braulio? Não é contestável. Claro. Não se contesta, se obedece, se dá mão ao palmatório, se sai do pedestal do nosso ego, se mergulha na nossa santa insignificância pelo fato de não conhecer. Eu digo santa porque senão os psicólogos já querem me tratar, né, Braulio? Então, no sentido de que se ela está aí, é porque ela tem um porquê. Tem uma Vamos função. pegar um exemplo, a trapoeraba. Trapoeraba é uma ervinha gorda que dá no meio da lavoura e todo mundo quer tirar. Tem alto teor de cálcio. Olha Aí que a pessoa vai lá e bota veneno na trapoeraba, mata a trapoeraba e depois vai na farmácia comprar cálcio. Que absurdo. A gente vive um momento de muitas contrariedades, de dicotomias. Né? Um abraço para o João Pedro Traves, né? O professor Freud sabe muito. Saudações aí, segurizão. E nós, olha só, nós desperdiçamos no Brasil 27 milhões de toneladas. Estava vendo aqui, deixa eu até ver se... De alimento? De alimentos. Provavelmente sim, bro. São diárias isso? Deixa eu só buscar essa informação, porque no mundo são 931 milhões de toneladas, né, que nós desperdiçamos. Vou ver se isso... O chamado Índice de Desperdício de Alimentos apresenta número assustador. É anual isso aqui, ó. 971 milhões de toneladas. No Brasil, 27 milhões de toneladas por ano. Mas tem duas perguntas a serem feitas, Braulio. Primeiro, esse desperdício é aquilo que se perde na lavoura, é aquilo que se perde no transporte, é aquilo que se perde nos silos, é aquilo que se perde no alimento vencido. Como eu tive experiência em Canela, de casas de veranistas, Braulio, que às vezes ficavam uma semana em Canela, vindo de Brasília, de São Paulo, e aí quando vinham, faziam um rancho. E quando voltavam novamente para o município, o que acontecia? Aquele alimento todo vencido. Então, chegava na central de triagem, na época ainda que era misturado, meio orgânico e seletivo, tu observava aquilo tudo, alimento foi jogado fora por total irresponsabilidade, né, de quem comprou e quanto comprou. Então, são alimentos colocados fora e o outro ainda, o resto de comida que é deixado no prato. Então, existe uma viagem sobre esse desperdício de alimento, né? Mas, de qualquer maneira, ele existe, né, Braulio? Aqui 61% vem das famílias, ou seja, casas de cada um de nós. O restante, 26% do desperdício, vem do setor de serviço de alimentos, por exemplo, restaurantes, hotéis ou estabelecimentos de ensino. E, por fim, 13% do comércio com supermercados ou pequenas lojas. E aí, professor, você disse quase 35 milhões que passam fome no Brasil. No mundo está cerca de quase 900 milhões de pessoas passando fome. Não dá para entender, né, professor? Não, É uma dicotomia absurda que a gente vive. Nós temos consciência cósmica desse cidadão que sequer consegue atender a necessidade básica, onde o estômago arde, a fraqueza impera e nós queremos raciocínio lógico de um cidadão desse. A fome não tem moral, brother. Claro, e o comportamento de quem tem fome não tem como esperar qual o comportamento desse cidadão. Mas, enfim, brother, nós estamos falando aqui de aspectos de como produzir um alimento saudável, mas também temos que considerar essa questão, a distância desse alimento. Então, por exemplo, se Canela e Gramado possuem lá, digamos, os pontos mais baixos do município, em nível de altura do nível do mar, nós temos 80 e 100 metros. Então, esses dois municípios, com planejamento agrícola municipal, eles podem produzir abacaxi, como eu produzo abacaxi na cota 600,
ele pode produzir a 80 metros no nível do mar, com muito mais eficiência do que eu na cota 600. A banana, da mesma forma. É isso? Então, mamão, banana e abacaxi poderiam ser na cota de 80 metros no nível do mar a 100 metros no nível do mar, a uma distância, digamos que na agricultura de Canela e Gramado, não passa de 30 quilômetros. Então, esse alimento que seria fornecido para as áreas urbanas de Canela e Gramado, e inclusive parte para o turista, poderia ser plantado no mesmo dentro do próprio município, reduzindo distâncias, reduzindo os transportes, reduzindo o combustível fóssil, reduzindo tudo aquilo que nós estamos pregando enquanto cidades sustentáveis. Então, há pouco tempo, a Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais criaram aqui no município de Canela uma feirinha que fica na frente do prédio deles ali, na sexta-feira à tarde. Eu participei há 2 semanas de uma troca de semente, mas eu fiquei encantado em ver os agricultores locais, né, saindo das suas casas, oferecendo o produto diretamente para o consumidor, sem o intermediário, com custo também menor, né, para quem adquire o produto. Então, e depois no sábado também, aqui no Centro de Feiras, continua aquela feira de orgânico mista, na verdade, porque tem produtores orgânicos e também agricultores convencionais, mas que, querendo ou não, é uma agricultura familiar. E essa agricultura familiar está dentro da própria região, portanto, atendendo essa demanda que nós estamos colocando aqui como fundamental para a sustentabilidade. Então, a agricultura familiar é interessante, porque não interessa para o município um agricultor migrar para o centro urbano, porque o custo dele na cidade é muito maior. Porque, olha, ele coleta lixo na colônia uma vez por mês. Quantas vezes ele tem que coletar na cidade? Dia sim, dia não. E mais o seletivo. E lá no meio rural é praticamente só seletivo. O orgânico está lá na lavoura. Então, nós temos que refletir muito sobre isso para estabelecer políticas públicas de uma forma cósmica e não apenas umbilical para 4 anos, ou para 2 anos, ou para 8 anos. Porque a vida do ser humano, de uma maneira mais ampla, leva a isso que nós estamos vendo. Vai passar dos 35 mil famintos no país. E não é simplesmente lá dar um prato de comida, milhões, desculpa. Não é simplesmente levar um prato de comida hoje, amanhã, depois da manhã. Não, isso tem muito mais coisa por trás disso, verdade, né, Braulio? Então, para encerrar a nossa participação, Braulio, eu acho que nós temos que refletir muito sobre isso. E quando se fala em agronegócio ou macro agronegócio, ele está presente hoje, mas a evolução da agricultura no mundo, Braulio, é agricultura baseado nos ecossistemas, nos biomas planetários. Se na Mesopotâmia lá tinha trigo, tinha centeio, tinha cevada, aqui no Brasil, nos nossos ecossistemas, nós tínhamos inhame, aipim. Então, nós queremos, porque queremos um pão de trigo. E aonde nós estamos plantando trigo hoje? Não nas áreas de campo, nós estamos plantando nas áreas de floresta. E, como tal, nós estamos sentindo o reflexo desse desmatamento histórico do Brasil. Então, o que a natureza nos deu em cada bioma? Isso nós temos que refletir. A história do alimento no planeta. A origem do alimento no planeta. O que as leis da natureza nos deu, milho, onde é que era o milho, o trigo, onde era o trigo, o centeio, onde era o centeio, e não nossa visão de mundo, importar modelos pré-estabelecidos de um determinado povo e estabelecer esse modelo numa área de um ecossistema totalmente inadequado para tal. Então, eu poderia ter uma plantação de inhame e comer pão de inhame, e bolinho de inhame, e pasta de inhame, porque aqui tinha um inhame. E produz muito mais do que muitos metros quadrados de trigo. Então, essa é uma reflexão que nós podemos até no outro programa, né, Braulio? Seguir adiante, né, professor? Seguir adiante, alongar, porque é mais uma viagem cósmica no conhecimento da agricultura familiar e da agricultura propriamente dito como uma forma de sobrevivência do homem, já que nós dependemos de comida para sobreviver. Professor Carlos Frosi, muito obrigado mais uma vez. Um abraço aí.
pela sua reflexão, é importante, porque estava dizendo aqui, professor, as leis universais, elas não deixam de incidir sobre eu, sobre o professor Freud, sobre você. Nós é que temos que aprender a respeitar essas leis, né? Não adianta a gente querer... não adianta a gente seguir transgredindo, porque a gente vai se dar mal, né? Estamos nos dando muito mal até, né? Pecadores e criminosos. É verdade. Podemos definir. Obrigado, professor. Um abraço, Obrigado. Tudo de bom. Para encerrar aqui o nosso programa para Deporte e Contabilidade, UX, Broker Turismo, Cicobi Maxi Crédito, Círculo Saúde, Espaço Limpo, Ixi Serrano, DR Sul Renault, o apoio de Super Rissul Canela. E vai estar daqui a pouco no YouTube ali esse bate-papo com o professor Carlos Froese aqui no nosso programa Grande Jornal Regional, que volta na segunda-feira. Em seguida, o Coffee Break. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento: Deporte e Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX. A UX é pra você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Espaço Limpo. Serviços de limpeza condominial e comercial. O Ixi Serrano, melhor resort urbano de Gramado. Grupo DR Sul, com você não importa o caminho. Apoio RISUL, quem vive do seu lado, vive do seu jeito. A Sicredi Pioneira tem um novo espaço para fazer história. A agência Nova Petrópolis mudou de endereço e está cheia de possibilidades para a comunidade. A construção preserva as características da arquitetura local, ao mesmo tempo que apresenta espaços modernos e inovadores. Aqui você vai encontrar o atendimento personalizado de sempre, com muito mais conforto e proximidade. Venha conhecer. Estamos na Avenida 15 de Novembro, número 2045, em Nova Petrópolis.